Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns segredos e algumas estratégias, conhecimentos que vão fazer o seu marido, sua esposa, que resolveu abandonar a relação e implorar para voltar para você. Mas preste muita atenção, porque não é uma questão apenas de é fácil, é difícil, uma técnica de reconquista, e sim alguns segredos, alguns passos que vão fazer você verdadeiramente se transformar numa pessoa magnética. O que significa isso, Luciano? Se transformar numa pessoa magnética, significa que essa pessoa vai ser atraída para você. Tanto é que eu sempre digo isso. Você não tem que lutar para trazer a pessoa de volta. Você não tem que querer obrigar a pessoa a voltar, convencer a pessoa. Essa pessoa tem que querer estar com você. É isso que eu defendo aqui no canal sistematicamente. Como que a gente pode reverter, reativar a química e o desejo que existia entre vocês? Afinal de contas, quando a gente está numa relação, num casamento, ninguém casa para se separar, e sim para construir uma história verdadeira, para a gente ficar velhinhos, um do lado do outro, ter histórias para contar e um legado que a gente deixou, inclusive, para a nossa família. Então, naturalmente, alguma coisa no meio do caminho se perdeu. E aí o que nós temos que fazer é reativar esses planos. E não ficar com esses ditados populares que a gente escuta de abandonou é porque não ama, quem ama não vai embora, ele quis escolher outra pessoa, agora que fique lá, ela que não sei o quê. Galera, de verdade, tudo isso são disfunções emocionais, mas eu vou mostrar para vocês como quebrar esse padrão nesse vídeo e você conseguir reverter a situação, salvar a sua família e contar uma nova história. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Luciano Castro e isso é exatamente o que eu faço. Te ajudar a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Como eu digo, se tornando uma pessoa magnética, fazendo a pessoa voltar a ter desejo, atração genuína, sem manipulação, sem que você tenha que querer trazer ou convencer a pessoa. E para isso, você tem que ter essa força magnética impossível de ser resistida. Percebe? Ou seja, você fica irresistível. Mas tudo isso é um processo que, mais do que nunca, você vai mudar completamente os resultados da sua vida. Se esse assunto te interessa, aproveita, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e aciona o sininho para você ter o conteúdo sempre que eu postar algo novo aqui. Eu separei alguns pontos que eu acho impressionante e importantíssimos para falar para você hoje nesse vídeo. Então, o primeiro ponto é: a maioria das pessoas vão atrás de um relacionamento porque elas querem o quê? Novas emoções, e não apenas mais trabalho. Ninguém se casa ou se relaciona para ter trabalho. E o que eu mais vejo hoje é que parece que muitos dos relacionamentos mais parecem um trabalho e um fardo do que uma bênção. E nós não sabemos transpor isso aí de uma forma que seja saudável. Então, inclusive, muitos vão ficar incentivando. Fique no trabalho, por que não ser algo prazeroso? E quando deixa de ser prazeroso, em algum momento isso acaba se rompendo. E um ponto importante que você tem que pensar aqui comigo é: por que nós queremos um casamento, afinal de contas? O casamento ele vai nos levar para outros níveis. O casamento nos ajuda a crescer como pessoa, experimentar o amor, o doar e o receber. O casamento me ajuda a complementar e não me fazer feliz. Ou seja, eu desfruto disso. O casamento me ajuda a ter uma experiência e uma evolução espiritual. Esse é um dos pontos mais profundos, a evolução espiritual de um casamento. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente possa lembrar do que é essa situação dentro do mundo humano e do mundo do casamento e o quanto que ativar novamente esses pontos são importantes para você montar e resolver, ressignificar o processo que você está passando hoje. Então vamos lá. Por que a gente quer, afinal de contas? Pessoal, anota isso para você nunca esquecer. No final das contas, nós queremos sentir algo. O casamento, quando a gente está querendo sentir realização, quando nós ajudamos o próximo inconscientemente, isso nos traz emoções. E nós queremos viver emoções. Nós queremos viver realizações, conquistas. Quando eu ajudo o próximo, a pessoa, aquilo me faz me sentir bem. Então nós queremos sentir algo.
E o mais interessante, aqui vem um ponto importante para você entender. O relacionamento, ele serve para potencializar as nossas emoções humanas. Ele ajuda a potencializar as emoções. Olha que maravilha. Então, uma pessoa que vive sozinha, ela tem alguns prazeres, naturalmente. Mas quando você tem uma relação, quando você tem um casamento, famílias, você vai viver coisas que dificilmente você viveria sozinho. Aliás, seria quase impossível em algumas determinadas situações. Então, o que acontece é que hoje nós estamos potencializando a tristeza e a dor. E aí, quando você potencializa a dor e a tristeza, você muda o seu estado emocional, a qualidade das suas ações, e aí está acontecendo exatamente o inverso do que nós queremos. Nós não queremos atrair, não queremos fazer ele ou ela implorar para voltar para você? Muito bem. Para isso acontecer, você tem que mudar os estados emocionais. Então vamos lá. Quais são os segredos para você se transformar numa pessoa que vai fazer o seu ex-marido ou ex-esposa implorar para estar de novo com você? Primeiro ponto, você ter maestria em fazer a gestão das emoções. Sim, pessoas que são impulsivas, pessoas que não conseguem ter uma inteligência, uma habilidade de gerir as próprias emoções, são pessoas que vão deixar o ciúme tomar conta, vão deixar a insegurança tomar conta, vão ser pessoas controladoras. Como eu sempre falo, são comportamentos derivados de emoções que são destrutivas na minha vida. E aí eu fico tendo aqueles discursos que minha vida é assim mesmo, sempre foi difícil, a vida não é fácil, porque tem que ser assim. Ninguém disse que tem que ser assim, você foi treinado que tem que ser assim. Só que quando você reverte e tem as emoções modificadas e tem essa inteligência, porque veja, ter inteligência emocional, como se fala muito hoje, ter gestão das emoções, não significa não ter emoções. As pessoas, às vezes, até mesmo me criticam, né? No sentido de falar assim, às vezes eu fico bravo, eu dou uma bronca no meu filho, ou eu tenho que discutir com alguém, tenho que ser mais impulsivo em alguns momentos. Tem momentos que eu realmente explodo, e aí vira para mim e fala assim, ué, Luciano, você não é o cara da inteligência emocional? E eu viro para a pessoa e falo assim, veja só, ter inteligência emocional não é não ter emoções, e principalmente não é ser bobo. Tem hora que sim, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, até porque se eu sou uma pessoa que não tem emoções negativas, eu também não teria positivas. Então, se eu sou uma pessoa que não sente tristeza, eu também não sentiria alegria e felicidade, realizações, gratidão, amor. Então não adianta. As emoções humanas, elas são maravilhosas e necessárias. O segredo está na gestão. Não me deixar aprisionar, ser de uma forma inconsequente com as minhas atitudes, porque eu estou sendo controlado por elas, pelas minhas emoções. Ok? Então, quer se tornar uma pessoa magnética? Seja uma pessoa que tem essa habilidade que você tem que treinar e desenvolver, que é a habilidade da gestão das emoções. O segundo ponto, que vai estar alinhado a esse, uma vez que eu começo a desenvolver a gestão das minhas emoções, eu tenho que desenvolver o quê? E alimentar o meu amor próprio. E quando eu falo de amor próprio, até numa live recente que eu fiz, eu estava falando isso. Amor próprio, as pessoas acham que é apenas, é também, mas é apenas cuidar do corpo, fazer uma academia, fazer uma coisa que gosta. Só que entenda, não é só isso. Por exemplo, o exemplo que eu sempre coloco aqui, eu quero que você reflita. As pessoas que hoje trabalham com coisas que odeiam, elas estão atacando diretamente o amor próprio. Porque uma pessoa que se ama não se obriga a fazer de segunda a segunda coisas que odeiam. Isso eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser kamikaze lá, mas Luciano, tem conta para pagar. Ok, mas quem disse que você não pode pagar conta com coisas que você gosta, com coisas que faz você sentir realização? Ah, mas hoje é o que tem. E aí, cadê o seu plano para você poder evoluir e começar a verdadeiramente desenvolver coisas e trabalhar com coisas que respeitem a você? Quando você está todo dia fazendo uma coisa que você não gosta, é a mesma coisa. Imagina, você obriga o seu filho, por exemplo, a todo dia fazer o que ele não quer, desnecessariamente. Claro que não. Você vai fazer ele
ter responsabilidade, ter que estudar, mas isso tem um propósito. E ali na frente isso vai gerar um resultado. Só que entenda, em um determinado momento, ele vai se encontrar, e deveria, pelo menos, encontrar coisas que ele ama. Você está se obrigando a fazer todos os dias, tendo escolhas de fazer coisas diferentes, só que você se convenceu, através das crenças e dos vícios emocionais, que você tem que seguir a vida, porque a vida é assim. Não é para mim, tudo é difícil. E aí você está se maltratando. Veja, é a mesma coisa que você pegar o prato que você odeia. Imagina a comida que você mais odeia agora. Pensa nela. Aquilo que você não consegue nem colocar na boca. De tanto que aquilo gera repulso em você. Imagina agora que você é obrigado a comer essa comida de segunda a sexta. Você só vai poder comer coisas boas no sábado e no domingo. É isso que acontece com a sua vida, por exemplo, às vezes profissional e em várias outras áreas. Eu me obrigo a comer aquilo que eu não gosto segunda a sexta, quando chega a sexta-feira, sextou, que maravilha! Sextou, por quê? Porque eu quero colocar em 2 dias tudo aquilo que eu não consigo viver em 5. E essa conta não fecha. O fim de semana não é suficiente. E sempre vai ter aquela sensação de não, tudo de novo. É assim que você alimenta seu amor próprio? Então, o primeiro ponto é começar a despertar esse tipo de coisa. Não estou falando que você tem que fazer uma mudança radical da noite para o dia, mas sim começar a olhar para esse tipo de situação, por exemplo, profissional. Não estou nem dizendo que é a única coisa. Desenvolva amor próprio. Outro ponto que vai te ajudar a resolver esse problema é o quê? Terceiro item, terceiro segredo. Tenha metas, objetivos, sonhos verdadeiramente. Não é apenas para fazer o dia a dia. As metas e sonhos vão te tirar do sofrimento. Eu provei isso em algumas lives que eu fiz, que eu estava fazendo ao vivo com a pessoa, e a pessoa estava extremamente triste. E eu comecei a desafiar ela com sonho, com metas e tal, e ela não tinha capacidade de sonhar. As pessoas estão perdendo a capacidade de desejar, de querer crescer. Como que a vida pode ter brilho se eu não consigo nem ter sonhos para evoluir? Quem não tem sonho está preso na mediocridade, está preso no dia a dia, na média. Ela está sobrevivendo. E uma das necessidades humanas é o quê? A evolução. Se eu não estou evoluindo, eu estou morrendo. Se eu não tenho metas, não estou me dedicando, não estou crescendo, por que outra pessoa vai me admirar se eu estou simplesmente sendo um zumbi na minha vida? E lembre-se, você despertar tudo isso que eu estou falando, a sua vida vai passar a ter sentido. A sua vida passa a ter qualidade de vida, paz de espírito. E isso é extremamente magnético. Percebe? O terceiro ponto aqui, o quarto ponto que eu quero passar para vocês, o quarto ponto que eu quero passar para vocês é ter compaixão mútua. Desenvolver, entender que todos nós somos viciados emocionalmente. O quinto ponto, desenvolver a habilidade do perdão. Tanto para o auto-perdão, com as minhas culpas e arrependimentos, pessoas se maltratando porque não conseguem se livrar, inclusive numa relação que eu mais vejo é isso. Luciano, eu não consigo parar de pensar o quanto eu não percebi, eu fui culpado. Eu sei que ele tem erro, eu sei que ela também errou, mas eu fui responsável também, eu tive culpa nisso. E a pessoa fica se martirizando naquilo, fica se maltratando. Liberar perdão para si mesmo e para o próximo. E lembre-se, o perdão são nas 3 instâncias: a desculpa, a tolerância e a libertação. Olha só, talvez você esteja escutando isso pela primeira vez. Saber que existem níveis de perdão que são mais simples e aqueles que são muito mais profundos e que vai precisar de uma habilidade, um trabalho maior. Enquanto você não libera o perdão, é você que se auto-sabota, porque você cria uma crença de não merecimento. Se eu sou culpado, eu não mereço. Se eu não mereço, eu tenho que sabotar todas as minhas possibilidades. E isso não tem nada de magnético, porque você não evolui, não melhora, não desenvolve novas versões sobre o seu mundo emocional comportamental. E agora o último ponto que eu acho um dos mais importantes: praticar e desenvolver o desapego, o deixar ir. Quando eu falo deixar ir, não é deixar ir a pessoa e desistir. É simplesmente perceber que eu não preciso de validação do mundo, eu não preciso de aprovação, eu tenho que me livrar do medo, do julgamento, das críticas. Não tem nada mais atraente, atrativo e magnético do que uma pessoa que é livre, que tem identidade. É a pessoa que sente na alma: olha, eu quero você, meu ex, meu marido, minha esposa,
Eu quero você, mas eu não preciso de você. Eu não preciso da opinião das pessoas. Deus veio, inclusive, para nos mostrar isso. Ele não precisa, ele fazia o que era necessário, independente do julgamento, mas ele sabia da missão, ele sabia do propósito. Quem sabe o que é, quem sabe com quem está conectado, para onde está indo, não tem tempo com mimimi, com reclamação, com ficar importando. Ó, quando eu me importo com a opinião, com o julgamento, sou eu que estou me condenando. As pessoas têm o direito de pensar e falar o que quiser. Agora, colocar para dentro de mim é problema meu. E isso é extremamente magnético. Sua energia muda. Essa pessoa vai perceber em outro estado onde você tiver essa energia. E tudo isso vai fazer essa pessoa questionar, bugar a cabeça dele ou dela e falar assim: caramba, olha o que eu estou perdendo. Ela começa a ver que aquele futuro catastrófico que ele criou na cabeça dele ou dela, ao seu lado, não é mais uma realidade. E que aquele sonho inicial que vocês tinham quando vocês tiveram os seus votos, vocês tiveram os seus o namoro, o noivado, o casamento, o compromisso com Deus, essa aliança, era para ser para sempre. E tudo isso vai começar a voltar à tona. E essa pessoa fala assim: caramba! Mas mais do que tudo, a sua vida vai voltar a ter brilho. E é isso que vai fazer essa pessoa implorar. E vai ver o quão burro foi aquele movimento, qual o tamanho da burrice que ela fez. Você está preparada para aprender como passar por todos esses pontos? Não adianta você querer ter consciência. Isso tudo é um treino. Você pode conhecer todos os exercícios de musculação. Você pode conhecer todas as calorias da nutrição. Se você não for na academia puxar ferro e não colocar no seu cardápio, na prática, a alimentação, você não muda seu corpo, não muda a sua saúde. Não adianta você dizer para mim que tudo que eu falei você já conhece, se você não aprender a colocar na prática, com estratégia, com intensidade certa e na velocidade certa. Você não vai gerar resultado na sua vida. Fez sentido para você? Compartilha comigo aqui o que você sente, quais dessas características você tem profundo conhecimento, está colocando em prática e gerando resultado. E se você quiser verdadeiramente aprender, entre no nosso canal do Telegram que está aqui, para você poder ser notificado dos nossos eventos gratuitos que a gente faz de tempo em tempo para ensinar você a acessar o subconsciente, reprogramar sua mente e ativar o emocional da outra pessoa e da outra pessoa e de dentro de você, para vocês conversarem pelo mundo que faz a pessoa tomar decisão, que é o emocional e não a razão. Te vejo no próximo vídeo.